Minuto de Esperança, com o pastor Bruno Avelar. Uma mensagem de Deus para você. Olá, queridos, tudo bem? Estamos estudando as 7 cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia. Hoje falaremos da igreja em Éfeso. Naquele tempo haviam muitas outras igrejas, mas por que Deus escolheu essas 7? Como vimos no estudo anterior, essas 7 igrejas tinham características que representavam muito bem 7 períodos da história do povo de Deus e da humanidade, desde o tempo dos apóstolos, passando pelos dias atuais até a vinda de Cristo. É muito importante salientar que as 7 igrejas estavam situadas onde hoje é o território da atual Turquia. A cidade de Éfeso era a principal em uma província romana que se situava na Ásia. Não era a capital, mas tinha uma grande relevância. Possuía um excelente porto e um grande centro comercial. O paganismo ali era muito forte também. Eles cultuavam a deusa Artemis, conhecida como deusa da fertilidade. Já a igreja cristã foi fundada por um casal de leigos, Áquila e Priscila, que tiveram a ajuda de Paulo. Vejamos agora o que diz a palavra do Senhor sobre essa igreja nessa cidade, aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7. Venha comigo nesse texto. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Você se lembra das 3 frases que mencionei no estudo anterior, que repetem nas 7 cartas? Pois é, acabamos de vê-las aqui na carta a Éfeso. A primeira delas, conheço as tuas obras, se refere à onisciência de Deus. A segunda, quem tem ouvidos, ouça. É uma advertência e um chamado de Deus. E a terceira, ao vencedor, uma recompensa para todos aqueles que vencerem. Vemos primeiramente aqui um elogio de Deus para esse povo. Conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Ora, o povo de Éfeso era um povo valente, um povo perseverante e um povo trabalhador que pregava o evangelho e queria ver logo a volta de Jesus. Um segundo elogio que vemos aqui é que o povo de Éfeso reprovou as obras dos nicolaítas, que se diziam cristãos. No entanto, não estavam a fim de guardar a lei de Deus e pensavam que Jesus permitia-os de adulterar e de quebrar alguns outros mandamentos. Eles não eram verdadeiros cristãos, não é verdade? Mas infelizmente, em seguida, vemos uma repreensão. O Senhor diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Eles já não tinham mais o fogo do evangelho queimando no seu coração como no princípio. E logo vemos uma recompensa que nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. As características representadas pela igreja ali em Éfeso representam a primeira era da cristandade. Quando o evangelho era puro, a doutrina era pura, ali os primeiros cristãos começaram a surgir e o evangelho começou a se expandir. Segundo alguns dados, milhares de pessoas aceitaram o cristianismo e eles haviam pregado o evangelho para todo mundo conhecido, na ânsia de que Jesus voltasse logo. Assim como naquele tempo, Jesus tem um convite, um apelo para mim e para você hoje. O primeiro convite dele é que nós sejamos trabalhadores na sua causa, que levemos o evangelho para as pessoas com a mesma ânsia que tinham os apóstolos para que Jesus volte logo. O próprio Jesus Cristo disse: o evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações e então virá o fim. O segundo convite de Jesus
é que sejamos perseverantes, que perseveremos na sã doutrina, que perseveremos na palavra de Deus, que perseveremos na fé, que perseveremos na esperança da volta de Jesus. E o terceiro e último convite, querido amigo, querida amiga, é que voltemos ao primeiro amor. Talvez eu esteja falando para alguém que lá no início, quando creu, era uma pessoa fervorosa, era uma pessoa motivada, mas com o tempo a chama do Evangelho foi se apagando no teu coração. Jesus te convida a voltar àquele primeiro amor, a ser uma pessoa ativa, a ser uma pessoa fiel, a ser uma pessoa fervorosa, para que quando Ele voltar, você esteja preparado, você esteja preparada para assim, junto com a sua família, subir com Ele para o céu. Volte ao primeiro amor, seja perseverante e trabalhe na obra do Senhor. Aceite esse chamado de Deus para você e viva com esperança. No próximo estudo falaremos sobre a igreja de Esmina. Não perca, que Deus te abençoe e um forte abraço.